Olá, turma. Eu sou o professor Fábio Cabral. Vamos começar mais uma videoaula. Queria dizer para vocês que eu estou ansiosamente esperando também terminar esse momento da pandemia. Não tem nada melhor do que as aulas presenciais, né? A videoaula não é o que a gente espera, mas é o que a gente tem para o momento, né? Queria dizer para vocês também que essas videoaulas, na verdade, elas são encadeadas logicamente, elas têm uma sequência lógica, né? Então, para você entender a videoaula de hoje, você tem que ter assistido às anteriores. Então, não tenta pular as videoaulas que não vai dar certo. A matemática, ela tem todo um encadeamento, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Vou tirar minha face daqui, né? Que não é muito agradável. Então, o que vamos estudar hoje, né? O que é que a gente vai ver hoje? Equação geral da reta, que ela é da forma ax mais by mais c igual a zero. Isso eu já vou adiantando para vocês, né? E a gente vai ver também a equação reduzida da reta, que é da forma y igual a mx mais n. Onde esse m aqui, eu vou logo adiantando, que ele vai ser o coeficiente angular ou a declividade da reta, e o n vai ser o coeficiente linear da reta. Bom, e uma fórmula, na verdade, é igual a outra. São só formas diferentes de colocar a equação da reta, tá? Só para constar, ainda existem outros dois tipos de formas, tá? Que é a segmentária e a paramétrica. A gente ainda não vai usar essas duas formas, não vamos estudar nesse momento. Então aqui, ó, tem um gráfico, tem um ponto aqui, tem três pontos, na verdade, né? Tem o ponto P, o ponto R e o ponto Q, tá? O ponto R tem coordenada x2, y2. O ponto Q tem coordenada x1, y1, tá? O ponto P, eu vou dizer que ele tem coordenada aqui xy, tá? Vou colocar aqui um x e um y. Ele é um ponto genérico qualquer, tá bom? Então, a gente já viu na aula passada a condição de alinhamento de três pontos, né? Então, a gente coloca nessa forma aqui um determinante, né? E esse determinante ele é igual a zero. A terceira coluna é tudo um e as coordenadas, né? Os pontos, a gente vai colocando bem aqui, ó, nessas linhas aqui. Então, eu coloquei aqui o ponto P, xy, o ponto Q, né, x1, y1, e o ponto R, x2, y2. E aí a gente acha o determinante. Na aula passada vocês também já aprenderam, né, como é que calcula o determinante de uma matriz 3x3. Não vou fazer agora porque a gente vai perder muito tempo. Isso aqui é só uma demonstração, na verdade, né? Então, fazendo aqui a operação do determinante, a gente vai chegar numa coisa desse tipo aqui, ó. X que multiplica y1 menos y2, mais yx2 menos x1, tá? Mais esse cara todo aqui. E aí, esse carinha bem aqui, que está de vermelho, eu vou chamar de A. Esse aqui eu vou chamar de B e esse cara bem aqui eu vou chamar de C. Para quê? Só para facilitar a minha equação. E aí, o que é que vai acontecer? O Kamehameha do Goku, né? Só para animar a nossa aula, né? Olha que coisa bacana. Mas o que vai acontecer de fato é que eu vou chegar na equação geral da reta. É só para demonstrar de onde vem a equação geral da reta, né? Então esse cara aqui é o A, né? Vai ficar A vezes X, está aqui, ó, AX. Esse aqui é o B, B vezes Y, BY. E esse aqui é o C, vai ficar só o próprio C, né? Então, toda vez que eu tiver uma equação nesse formato aqui, eu já sei que isso vai representar uma reta, né? E mais, vai ser a equação geral da reta. Não se esqueça que tem a reduzida, isso é importante. Então aqui, ó, para verificar se os pontos abaixo pertencem à reta de equação. Como é que eu verifico se um ponto pertence à reta? É relativamente simples, né? Vamos lá. Ó, esse ponto aqui tem coordenadas um e -1. Essa primeira coordenada aqui, a gente sabe que vai ser sempre o x. E a segunda aqui vai ser sempre o y. Então, basta eu pegar esse x e substituir bem aqui. E eu pego esse y e substituo bem aqui. Então, vai ficar como isso aqui? Letra A aqui, vamos resolver. Vai ficar 3 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o 1 menos 2 vezes. No lugar desse y, eu vou colocar o menos 1. Mais 1 igual a zero. 3 vezes 1 vai dar 3. Aqui, ó, menos com menos
vai dar mais. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 igual a zero. Bom, e daqui eu vou ter o quê? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 igual a zero. Olha que bacana, 6 igual a zero. Obviamente, isso aqui é um absurdo, isso aqui é falso, né? Como esse cara bem aqui é falso, eu sei que esse ponto não pertence à reta, tá bom? Esse cara aqui não pertence à reta, né? No caso, essa reta bem aqui, 3x menos 2y mais 1 igual a zero. Vamos ver a letra B agora. De novo, é a mesma coisa, ó. Esse primeiro cara aqui é o x, esse segundo cara aqui é o y. Só substitua aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes zero menos 2 vezes, no lugar do y aqui eu vou colocar o meio agora. 2 vezes meio. Mais 1 igual a zero. Então isso aqui, 3 vezes zero vai dar zero. 2 vezes meio, ó, eu posso cortar esse cara bem aqui, ó. Vai ficar só o 1, né? Só que é menos, né? Menos 1 mais 1 igual a zero. Menos 1 mais 1 vai dar zero igual a zero. Beleza, zero igual a zero. Isso aqui é uma verdade, né? Já que a gente chegou numa verdade, então eu concluo que esse ponto aqui, ele pertence à reta. Muito simples. Então basta pegar as coordenadas e substituir na equação da reta para verificar se esse ponto pertence ou não à reta. Beleza? Morreu o porco? Então, a partir da equação geral da reta, que é essa bem aqui, eu vou transformar ela na reduzida. Qual a diferença? Enquanto na geral a gente tem todo mundo do lado esquerdo, na reduzida eu tenho só o y isolado do lado esquerdo. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou isolar o y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esse AX para o outro lado, tá aqui, ó, vai passar negativo. E vou passar o C para o outro lado também vai passar negativo. Aí eu vou ter o BY só do lado esquerdo. E agora, como esse B aqui está multiplicando o Y, ele vai passar dividindo. Então, eu vou dividir ele pelo AX e vou dividir ele pelo C. Passei dividindo todo mundo. E agora, para ajeitar, né, ficar mais bonitinha a minha equação, esse menos A sobre B eu vou chamar de M, e esse menos C sobre B eu vou chamar de N. Então, substituindo, o que é que eu vou ter? Aí, mais um GIF aí do Goku, né, lutando contra o Jiren, né, que é o cara mais forte de todos os universos. Só para alegrar de novo aqui a nossa aula, né? Fantástico esse episódio, melhor de todos. Mas voltando à aula, eu vou ter a equação reduzida da reta, né? Por quê? Esse menos A sobre B eu não chamei de M, então tá aqui, ó, mx. E esse menos C sobre B eu chamei de N, tá aqui, ó, mais N. Então esse cara aqui vai ser a equação reduzida da reta, né? Mx mais N, onde esse M vai ser o meu coeficiente angular e esse N vai ser o coeficiente linear. Vamos ver agora a inclinação da reta. O que é a inclinação da reta? É o ângulo que ela forma com o eixo x no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? É o sentido contrário do relógio. Ó. Esse cara bem aqui é o sentido anti-horário. Tá? Sentido contrário ao do relógio. Então aqui, ó, o eixo OX forma com a reta no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, esse aqui é o ângulo alfa. Para esse caso bem aqui, a gente já tem esse cara bem aqui, ó, ângulo alfa. Aqui nesse caso aqui, ó, a gente já vai ter o ângulo alfa igual a zero. Por quê? Porque essa reta está paralela ao eixo OX. Não tem como eu fazer o ângulo aqui. E aqui, quando ela for paralela ao eixo OY, esse ângulo aqui ele vai ser de 90 graus. Tá bom? Coeficiente angular da reta. Bom, eu já adiantei para vocês logo no início da aula que esse cara bem aqui é o coeficiente angular, né? Ele é o m. Mas a definição dele é, na verdade, que ele é igual a tangente do ângulo alfa. Ele é a tangente desse ângulo bem aqui, tá bom? Ah, um detalhe. Uma reta crescente. O coeficiente angular ele é positivo. O que significa isso? O que é uma reta crescente? Ó, imagina essa reta bem aqui, ó. Vamos imaginar que tu está bem aqui. Imagina que isso aqui é uma rampa, que tu está bem aqui no começo da rampa. Aí tu está subindo a rampa, né? Tu está subindo, subindo.
Obviamente, se tu está subindo, a reta está crescendo, né? Tu está subindo em cima da reta. É bem simples de pensar dessa forma, né? Qual a implicação disso? Toda vez que isso acontecer, esse cara bem aqui, ele vai ser positivo. Exemplo, sei lá, 3x, 3 é positivo, né? X, quando é o x aqui, o coeficiente angular vale 1, né? Então sempre vai ser positivo, tá bom? E não se esqueça, tá? O m vai ser sempre igual à tangente desse ângulo bem aqui. O m é o coeficiente angular, tá? Então, exemplo 1 aqui, ó. Encontre o coeficiente angular da reta ao lado. Então, eu tenho essa reta, eu quero encontrar o coeficiente angular dela. Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, onde é que está o ângulo? O ângulo está aqui, ó, do eixo x ao, perdão, do eixo x à reta. Vai ser esse ângulo alfa bem aqui, tá? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, observa. Esse cara bem aqui, ó. Esse triângulo bem aqui, ele é retângulo. Triângulo retângulo, o que é que eu lembro disso aí? Bom, eu lembro que o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse cara bem aqui, a gente chama de hipotenusa. Em relação a esse ângulo alfa, esse lado aqui, ó, ele é o oposto. Então, esse aqui a gente chama de cateto oposto. E o que sobra para a gente é esse cara aqui de baixo, que a gente chama de cateto adjacente. Tá, beleza. Eu já sei que o M ele é a tangente do ângulo alfa. Relembrando, o que é a tangente de um ângulo num triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é esse cara bem aqui, ó. Do 0 até o 2, esse cara aqui vale 2, né? Então vai ser 2 sobre... Do 0 até o menos 1, vale menos 1. Claro que não, né, pessoal? Isso aqui é uma medida, uma distância. Nunca pode ser negativa. Então, eu vou colocar só o 1, que é o cateto adjacente. Ele vale 1. Então, a tangente de alfa, que vai ser o coeficiente angular, vai ser igual a 2. É o que está aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente, 2 sobre 1, que é igual a 2. Fechou. Coeficiente angular é igual a 2. Beleza. Por que eu falei na questão da reta crescente e da reta decrescente? Vamos ver agora. A reta decrescente, o coeficiente angular dela é negativo. De novo, quando é que eu sei que uma reta é decrescente? Imagina que tu está aqui numa rampinha, agora você está descendo, você não está mais subindo. Então, a sua reta agora ela vai ser decrescente. Qual é a implicação disso aí? A implicação disso aí são duas, né? São duas implicações. A primeira é aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ele vai estar entre 90 e 180, tá? Ele vai ser um ângulo obtuso. A segunda implicação é que o coeficiente angular, ele vai ser negativo, tá? Então, eu vou ter agora um exemplo aqui, ó. Uma reta decrescente, menos 2x mais 1, menos x menos 1. Agora, esse cara aqui vai ser sempre negativo, aqui que está acompanhando o x, tá? Então, exemplo 2. Vamos encontrar o coeficiente angular da reta ao lado. Vou botar aqui a reta. Bom, antes da gente fazer esse exemplo, vamos fazer uma consideração aqui, né? Toda vez que eu tenho, vamos puxar lá da trigonometria agora. Toda vez que eu tenho ângulos suplementares, que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma deles é igual a 180 graus. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a tangente desses dois ângulos, ela vai ser igual, só que com o sinal trocado. Então, a tangente de alfa vai ser menos a tangente de beta. Essa é uma propriedade lá da trigonometria, tá bom? E a gente vai ter que usar esse cara bem aqui para poder calcular o coeficiente angular da reta nessa situação. Então, vamos ampliar aqui a figura para a gente poder fazer. Bom, eu sei agora que o meu coeficiente angular é a tangente desse ângulo bem aqui, ó. Esse cara aqui que é o alfa. E esse cara bem aqui eu vou chamar de beta. Ora, está acontecendo aqui o que eu falei para vocês. Alfa mais beta é igual a 180 graus.
Só que eu não consigo achar a tangente do alfa diretamente. Eu tenho que achar primeiro a tangente do beta. Então, a tangente do beta, a gente já viu que é cateto oposto. Ó, se meu beta está bem aqui, esse cara bem aqui vai ser o cateto oposto. Tá? Aqui é 90. Do 0 até o 2, o cateto oposto vale 2. E o cateto adjacente vai ser esse cara bem aqui. Do 0 até 1 vale 1. Então, a tangente de beta vai ser 2. Legal, a tangente de beta vale 2. Mas e a tangente de alfa? Bom, o que eu falei para vocês? A tangente de alfa, como eles são ângulos suplementares, né? A soma é igual a 180. A tangente de alfa vai ser exatamente igual a esse cara aqui, só que tu troca o sinal. Aqui vai ser menos 2. Então, esse menos 2 aqui, ele vai ser o coeficiente angular. Não falei para vocês que ele vai ser negativo? Essa reta não é decrescente. O cara está bem aqui em cima, ele não está descendo a rampa. Então, esse cara vai ser sempre negativo. Sempre que o cara estiver descendo a rampinha aqui, a gente vai ter um coeficiente negativo. A gente vai ter um m negativo. Beleza? Então, aqui a resposta seria m igual a menos 2. Morreu o porco. Coeficiente angular dado os dois pontos da reta. Bom, se eu tiver dois pontos A, x1, y1 e b, x2, y2, pertencentes a uma mesma reta, eu posso conseguir também o coeficiente angular através de uma fórmula. É a variação do y sobre a variação do x. O que significa isso? É pegar essa coordenada y2 menos y1 e dividir pela x2 menos x1. A demonstração é bem simples dessa fórmula aí, ó. Vou pegar aqui, vamos ampliar aqui esse triângulo. Ó, essa distância aqui, ó, perdão. Essa distância aqui daqui para cá, ela vai ser y2 menos y1, que é a mesma dessa aqui, né? Aqui é y2 menos y1. Bom, se você não conseguir enxergar, basta colocar um número aqui, ó. Vamos supor que o y2 fosse 5 e vamos supor que o y1 fosse 3. Ó, de 3 para 5 não dá 2? Pois é, isso que eu estou fazendo. Ó. 5 menos 3 igual a 2. Sempre que não conseguir enxergar com variável, substitui por um número, só como exemplo, só para poder enxergar melhor. E aqui embaixo eu vou pegar a mesma coisa, né? Só que aqui o maior número é o x2 e o menor é o x1. Então esse tamanho aqui vai ser x2 menos x1. Então esse aqui, ó, vai ser o meu ângulo alfa, tá? Que é o mesmo desse aqui. Então a tangente do alfa, que é o coeficiente angular, vai ser cateto oposto aqui, ó, y2 menos y1, sobre o cateto adjacente, que é o x2 menos x1. Que aqui eu só estou demonstrando a fórmula que a gente acabou de ver, tá? Só demonstrando a fórmula. E existe uma outra que é a equação fundamental da reta. Calma, pessoal, já está acabando. Calma. Então aqui eu vou colocar de novo dois pontos e vou usar a mesma fórmula anterior. Só que agora eu vou colocar x1 e y1. E no lugar do B, que a gente tinha colocado x2 e y2, agora eu vou colocar um ponto P genérico, tá? xy. Um ponto P qualquer da reta. Então, quando eu jogar na fórmula, não tenho mais y2, agora eu tenho y. E aqui eu não tenho mais x2, agora eu tenho x. Agora é um ponto qualquer. Ajeitando aqui, né, esse cara aqui vai passar multiplicando, ó, mx menos x1 igual a y menos y1. Eu vou ter esse cara aqui, ó, y menos y1 é igual a mx menos x1. Então, esse cara aqui, se eu tiver um ponto aqui e o coeficiente angular, eu também consigo achar a equação da reta. Tá? Exemplo aqui, ó, encontre a equação da reta que passa pelo ponto menos 1 e 3 e tem coeficiente angular igual a 2. Então, eu vou usar a fórmula. Ó, esse cara aqui, ó, é o meu ponto, vai ser meu x1, y1. E esse aqui é o meu m. Então, é só jogar na fórmula. Y menos o y1, que é 3, é igual a m. O m vale 2. Estou só usando a fórmula, tá? Que é x menos o x1. O x1 é menos 1, só que eu tenho esse menos da fórmula. Então, vai ficar menos 1. Daqui eu vou ter y menos 3, vai ser igual a 2, que multiplica x, menos com menos vai dar mais 1, né? Vai ficar y menos 3 igual a
2x mais 2. E aí eu vou ter y igual a 2x. Esse menos vai passar para lá, somando, né? Vai ficar mais 3. E finalmente eu tenho y igual a 2x mais 5. Então essa aqui é a minha equação. Beleza? Então vamos exercitar agora, né? Determine o coeficiente angular linear das seguintes retas. Então vamos lá. Aqui, ó. Coeficiente angular, vou chamar de CA aqui, tá? Coeficiente angular, que é o M. É bem simples, é o cara que está sempre acompanhando o x aqui, ó. Nesse caso é o 2. E o linear é o que sobra aí, né? Vou chamar de CL, coeficiente linear. É o menos 1 nesse caso aqui, tá? Esse caso aqui, coeficiente angular. Quem está acompanhando o x é o menos 1, é menos 1 vezes x, tá? Então aqui vai ser o menos 1. E o coeficiente linear vai ser o 12 ou mais 12, né? Tanto faz. E aqui, quem vai ser o coeficiente angular? Bom, quem está acompanhando o x aqui é esse cara aqui todinho, ó. Menos 2 sobre 3. Esse é o m. E esse aqui, o menos 2, vai ser o coeficiente linear. E aqui nesse caso, quem é o angular? Quem está acompanhando o x aqui é o 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes x é x sobre 2. Então esse cara aqui é 1 sobre 2. E o linear é bem facinho. O linear a gente não tem muita coisa para falar sobre ele, né? É o 4 sobre 3, é o que sobrar. Beleza, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. E agora? Bom, agora a gente vai usar aquela fórmula lá, ó. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bom, então eu nomeio aqui esse ponto x1, y1 e nomeio esse ponto x2, y2. É só substituir agora. O y2 aqui, ó, é o menos 1, menos o y1 é 2, dividido por x2. O x2 aqui eu falei que é o menos 3. E o x1 eu falei que era o 3, né? Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Bom, como eu tenho menos em cima e embaixo, menos com menos vai dar mais. Isso não acontece só na multiplicação, acontece na divisão também, tá? E se eu simplificar por 3 aqui, ó, quer dizer, se eu fatorar aqui, ó, dividir por 3 em cima e embaixo, 3 dividido por 3 vai dar 1, 6 dividido por 3 vai dar 2, né? Então esse cara aqui vai dar 2. Desculpa, vai dar meio, aliás. Então, coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, vale meio. E assim eu faço também para a letra B e para a letra C, né? Eu fazia B, vocês fazem a C aí, tá? Direto agora. Vou pegar esse cara aqui menos esse. E aqui eu vou ter um problema, né? Não tinha visto. Vamos já ver agora. E vou pegar esse cara aqui menos esse. Olha que bacana vai acontecer aqui. Não tinha percebido. Bom, vamos lá. Menos 2 com menos 2 em cima dá menos 4. E embaixo vai dar 3 menos 3, cara. Significa o quê? Zero. Tem coeficiente angular isso aqui? Quanto é o número dividido por zero? Não dá para fazer, né? A gente não consegue dividir. Então esse cara aqui não tem coeficiente angular. Não tem CA, não tem coeficiente angular, né? Vamos ver por quê. Vamos marcar aqui o ponto. O primeiro ponto é o x vale 3 e o y vale 2. Tá bem aqui assim, ó. Desculpem aí a minha reta, tá? Meu ponto tá bem torto. Eu sou meio desconjuntado mesmo. Segundo ponto, esse aqui é o ponto C, né? Esse cara aqui é o ponto C. O segundo ponto é 13 menos 2. Então, menos 2 no y tá bem aqui, ó. Aqui tá o 2, aqui tá o menos 2. O que acontece? Essa reta aqui, ela é paralela ao eixo y. Então, quando a reta for paralela ao eixo y, esse ângulo aqui, que ele forma com o eixo x, é 90 graus. E aí, se a gente fosse calcular a tangente de 90 graus, né, que é o coeficiente angular, isso aqui
Não existe, a gente não consegue calcular, tá bom? Então toda vez que a gente tiver uma reta paralela ao eixo y, a gente não tem coeficiente angular. A letra C eu vou deixar para vocês fazerem em casa aí, tá? Só seguir o mesmo esquema. Então, finalizando aqui, ó, essa aqui é a última questão da aula, falei que era rápido. Determinar a equação geral da reta que passa pelo ponto A, 2, 13, B, menos 1 e menos 3, tá? Vamos fazer então, como é que a gente faria? Primeiro, a gente sabe que a equação ela é desse tipo aqui, ó, mx mais n. Então, se eu achar o coeficiente angular, eu posso achar o n? Posso, é uma forma de fazer. Bom, na verdade eu vou usar essa outra fórmula bem aqui, ó. Y menos, eu acho que é mais fácil, igual a m, que multiplica x menos x1. Equação fundamental da reta. Por quê? Essa fórmula aqui está mais fácil. Porque se eu achar o coeficiente angular, eu posso usar qualquer desses dois pontos aqui, ó. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho y1. E aí eu já mato a parada. É simples. Vamos lá, coeficiente angular. Vou chamar esse cara aqui de x1, y1. Vou chamar esse cara aqui de x2, y2. Bom, a fórmula y2 menos y1 que sobre x2 menos x1. E aí pode surgir uma dúvida, né? Professor, mas se eu colocar... Eu não quero fazer y2 menos y1, eu quero fazer y1 menos y2. Pode? Pode. Só que se eu fizer isso, embaixo eu vou ter que manter. Vou ter que fazer x1 menos x2. Vamos usar assim? Ó, o y1 vale 3. O y2 vale menos 3. Então, eu tenho menos 3. Né? Tem o menos da fórmula e tem o menos 3 da coordenada. x1 vale 2 e o x2 vale menos 1. A mesma coisa, né? Então, em cima vai ficar 3 mais 3. Porque menos com menos vai dar mais, né? Embaixo a mesma coisa, né? Vai ficar 2. E aqui menos com menos dá mais, né? 2 mais 1. Então, 3 mais 3 vai dar 6. 2 mais 1 vai dar 3. 6 dividido por 3 dá 2. Beleza, eu já sei que o meu m vale 2. É só jogar nessa fórmula agora. Y menos o y1, vou pegar aqui o 3. Y menos 3 igual a... O m aqui, ó, a gente já achou, vale 2. Que multiplica x menos o x1, que vale 2. Também. Então vai ficar y menos 3 igual a 2x menos 4. Daqui eu tenho que y vai ser 2x menos 4. Esse menos 3 eu vou passar para o outro lado e vai passar positivo, né? Logo, o y vai ser 2x menos 1. Essa vai ser a equação. Só um detalhe. Essa aqui é a equação reduzida, né? Só que ele quer, cara, a equação geral. Fiquem espertos com isso, que é pegadinha. Para transformar isso aqui numa equação geral é relativamente fácil. Eu só tenho que colocar todo mundo do lado esquerdo. Então eu vou passar esse 2x para cá para o lado, ele vai passar negativo, né? E esse menos 1 que está negativo, ele vai passar positivo. Então, na realidade, a equação geral da reta vai ser essa aqui. Essa aqui vai ser a equação geral. É isso que ele está pedindo, ele não quer a reduzida. Se ele falasse só a equação da reta, aí a reduzida serviria qualquer uma. Nesse caso, ele quer a geral. Beleza? Então, aqui um resumo do que a gente estudou hoje, né? Equação geral, reduzida, coeficiente angular, a fórmula aqui do coeficiente angular, né? Esse cara bem aqui. E a equação fundamental da reta também, que eu acho essa aqui uma equação muito válida, dá para resolver muito problema com ela. Então, na próxima aula a gente vai ver a questão dos gráficos, né? Tanto como a gente faz para construir um gráfico a partir de uma equação e o contrário, a partir de um gráfico, como é que eu chego na equação ou como é que eu interpreto alguns problemas a partir do gráfico. Fechou? Valeu, pessoal!